E aí, tudo certo com você? Eu sou André Franco, Head de Research do mercado Bitcoin e eu vim te contar 3 coleções de NFT que eu e meu time estamos de olho. Olha, provavelmente, se você viveu nesse mundo em 2021, você deve ter ouvido a palavra NFT. Essa sigla e essa palavra foi escolhida a palavra do ano, né? Esse termo, ele ganhou não só o mercado cripto, mas o mercado de arte, música e todo o mercado de entretenimento, justamente porque trouxe a possibilidade ali de soluções e de propostas que até então não eram possíveis no mundo digital. O NFT, ele atende pela sigla de No Fungible Token, um token não fungível, um colecionável. Só que as aplicações vão muito mais além de um colecionável. E eu tô aqui para te contar 3 coleções que eu tô de olho que tem alguns vieses diferentes e me chamam a atenção por coisas diferentes. A primeira delas chama Proof Collective. A Proof Collective, ela é derivada de um podcast. O Kevin Rose, ele tem um podcast chamado Proof, uma comunidade muito forte, ele já era um empreendedor de Web 2, criou uma comunidade em torno do podcast e decidiu ali implementar a tese de NFTs. No total, essa coleção tem 1000 artigos, ou seja, existem 1000 NFTs aí dentro da coleção e, pasme, temos mais de 930 holders. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os holders têm uma só NFT. E isso mostra um pouco da força da comunidade, justamente porque se você tem o Proof, se você tem um NFT, você faz parte da comunidade. Se você não tiver, você não faz mais parte da comunidade. Ou seja, a gente não tem aqueles investidores que estão na ideia de flipar, ou seja, comprar 2, 3 e vender ali e ficar só com um. Isso dá mais força para a comunidade. É exatamente por isso que o floor price é tão alto. O floor price é o mínimo que você pode pagar para ter acesso a um NFT e ele está na base de 47 Ethereum. Ou seja, naturalmente não é uma coisa que você vai sair desse vídeo e querer comprar, exige obviamente pensamento. Mas agora vamos destrinchar um pouco essa coleção. Que benefícios você tem? Primeiro começa que o Proof, ele não é uma PFP, Profile Picture, que é basicamente uma imagem, como aquele, talvez você conheça, o Bored Ape, que o nosso querido aí Neymar comprou e tantas outras celebridades já tem. Ou seja, não tem uma foto, é simplesmente um passe para uma comunidade. E aí é que vem a grande inovação. O Kevin Rose, que está por trás dessa comunidade, ele já tem uma série de pessoas ali envolvidas com o mundo de NFT, de design, de marketing, que vão produzir conteúdo para essa comunidade. A ideia é que você tenha acesso a uma comunidade que vai te trazer não só insights ou talvez ideias que serão legais de saber, mas sim coisas que podem ser lucrativas para você, ou até ideias de construção de outras comunidades. O que tem por trás desse NFT é basicamente um NFT de membership, ou seja, de membro de uma comunidade. Esse é um novo jeito de explorar essas características. O que vai acontecer daqui para frente, ou que benefícios esses usuários vão ter, vão ser decididos em conjunto. Mas, naturalmente, a ideia de que você tem um público seleto dentro dessa comunidade faz com que esse floor price, ou seja, o preço mínimo para você entrar, vá subindo ao longo do tempo à medida que os benefícios forem sendo colocados dentro dessa comunidade. A outra possibilidade aqui é que com uma comunidade tão seleta, você tenha marcas, produtos, outras empresas querendo interagir com essa comunidade e, naturalmente, fazendo com que ela entre mais nesse caráter premium. E é exatamente essa nova fronteira que a gente vai ver sendo explorada daqui para frente no mundo dos NFTs. A segunda coleção é conhecida como VeeFriends, do empreendedor Gary Vee. Gary Vee já é uma figura carimbada no mundo do Web 2 e do marketing. Ele já tem uma comunidade gigantesca ao redor dele e ele lançou a sua NFT como uma possibilidade de explorar esse mundo. Na mesma pegada do Kevin Rose, ele tem um grupo que é uma comunidade. Só que aqui tem algumas nuances que a gente não vai entrar no detalhe agora, mas vou explicar de maneira geral. A ideia do VeeFriends é que você compre NFT e você tenha benefícios justamente usando a imagem do Gary Vee. Pode ser a imagem tanto diretamente, você pode convidar ele para um podcast, você pode convidar ele para almoçar, você pode convidar ele para jogar basquete com você, e isso tudo é definido pelo NFT que você tem. Naturalmente, isso não dura para sempre. E o VeeFriends, ele tem uma data de validade, ou seja, mais ou menos ali cada NFT te dá direito a uma quantidade de encontros, que seja 15 minutos para um bate-papo, que seja meia hora para um podcast, que seja jogar basquete, que seja tomar café com Gary Vee. Todas as interações, elas vão valer até 2024. Naturalmente, você pode acessar ou colher esses benefícios de um ano para o outro e uma vez por ano somente. Isso garante com que o Gary Vee e a própria comunidade
ela não tenha que arcar com um custo que seria vitalício, né? Imagina você ter a possibilidade de todo ano poder tomar café com Gary Vee. Eu particularmente acho o experimento muito legal. Até porque não seria nada interessante para o Gary Vee assumir um compromisso vitalício, ou seja, todo ano você vai ter uma certa quantidade de pessoas chamando para jogar basquete, chamando para tomar café, chamando para almoçar, chamando para um podcast. Isso causaria talvez um risco gigantesco para a própria imagem do Gary Vee, que ficaria ali muito comum. O que ele estratificou aqui é que teria validade de 3 anos. Apesar de achar essa ideia legal para o Gary Vee, eu acho que a comunidade em si perde um pouco do valor. A ideia de que essa comunidade não seja perene joga contra o token especificamente. A segunda crítica que eu tenho aqui é a quantidade diferente de NFTs que não tem ali um apelo artístico, visual muito bom versus qualquer outro token de comunidade que se propõe a ser uma imagem diferenciada. Isso porque o Gary Vee está fazendo um experimento. A ideia de que você tenha outras versões do VeeFriends e aquilo vai evoluindo com o tempo é muito claro na cabeça do Gary Vee, que até mesmo já declarou que essa tendência é como se fosse uma outra internet da maneira que ele vê hoje. E isso, obviamente, vai ser decidido e vai acontecer ao longo do tempo, não vai ser agora. O NFT ainda é um grande experimento. E para finalizar, eu acredito que o Gary Vee vai ser um dos grandes expoentes na experimentação da tese de NFT no futuro. Por último, mas não menos importante, a gente tem uma coleção aqui chamada Non. Essa aqui se diferencia um pouco das outras duas, porque a gente não está falando só de uma comunidade. Aqui, cada NFT te dá direito a um voto dentro da DAO, que é uma organização descentralizada. E aí vem a ideia mais interessante desse grupo, que é a cada dia ele minta um NFT, ou seja, cria um NFT que vai para leilão. Esse leilão dura um período, naturalmente aquele preço que foi vendido, ele pega esse dinheiro e coloca dentro do tesouro e vai fazendo isso de maneira recorrente. Ou seja, a comunidade vai crescendo aos poucos, naturalmente pela emissão do NFT e captação do recurso para DAO, e isso vai englobando, colocando mais dinheiro dentro do caixa que precisa ser alocado em algum momento no futuro. E qual que é a lógica de alocação desse momento no futuro? Qualquer pessoa com pelo menos 2 NFTs desse pode propor uma ideia para o protocolo, propor uma ideia para a DAO, ser votada e aí a implementação disso no futuro vai acontecer. A ideia é que a DAO consiga ter recursos ali para bancar as mais diversas coisas no momento que for necessário. Basicamente, você está comprando uma galeria de arte em que a cada dia ou a cada X período tem uma emissão de uma nova arte, ou seja, o artista lá fabrica uma outra arte e coloca para vender. Naturalmente, a galeria vai crescendo aos poucos, tanto pela quantidade de holders, ou seja, pessoas que têm as artes, quanto pela quantidade de artes em si. E aí, cada vez mais que você vai trazendo pessoas experientes com esse mercado, você vai agregando mais valor à tomada de decisão que essa DAO, ou seja, esse tesouro dessa organização descentralizada, pode tomar dali em diante. Essas foram as 3 coleções que eu e meu time estamos de olho aqui. Mas eu quero saber de você. Existe alguma coleção aí que você acha interessante? E por que você acha ela tão interessante? Comenta aqui embaixo que eu tô louco para saber. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.